Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora sim, de fato, estamos entrando na massagem auricular. Como vocês puderam ver aí nas aulas anteriores, a teoria é o que é mais importante na nossa massagem auricular terapêutica. Se tratando de auriculoterapia, a aplicação é muito importante, a massagem também, mas a questão da auriculoterapia é você botar pontos errados, você errar o lugar do ponto, enfim. Então a auriculoterapia é um pouco mais perigoso, mas como o nosso curso aqui é de massagem auricular, é a parte mais importante e que eu deixei a maior parte deste curso é a parte da filosofia, é a parte teórica da massagem auricular e da auriculoterapia, para que você entenda exatamente como é que funciona o organismo da pessoa de acordo com a medicina tradicional chinesa. Até agora você já aprendeu sobre Yin Yang, sobre o Tao, já aprendeu sobre os 5 elementos, já viu a relação dos 5 elementos, já estudou aquela tabelinha dos 5 elementos. Enfim, nesse momento você já deve estar sabendo de tudo, já deve ter entendido. Se você não entendeu, pergunta no grupo de estudos, que eu estou respondendo, eu sempre respondo uma vez por semana todas as dúvidas, certo? Então deixa eu acumular uma quantidade de dúvidas e respondo aí uma vez por semana. Então, se você já sabe tudo certinho, agora você já está pronto para partir para a prática, certo? E é sobre a prática que eu vou falar nessa aula. Essa é uma introdução à nossa prática, mas são cuidados que você deve tomar para aplicar a massagem auricular terapêutica nos seus pacientes com segurança, sabendo todas as reações, sabendo tudo que pode acontecer. Então, esta é a 9ª aula, a próxima aula é a 10ª, é a última. Na 10ª aula eu vou revisar, porque vocês já viram aí nas aulas que foram gravadas ao vivo, quais são as 3 técnicas, não há muita diferença, mas eu vou partir mais na 10ª aula, na próxima aula, eu vou partir mais, você vai entender mais sobre a prática clínica mesmo, como você vai atender o paciente de forma clínica, ok? Como é que funciona isso. Mas antes de você aplicar, antes de você sair por aí fazendo a massagem auricular e cobrando as pessoas, você vai ter que entender algumas coisas. Vamos lá. Bom, primeiro passo, primeira coisa que você deve ter cuidado são com as reações e com as orientações que você vai dar ao paciente. Então, a primeira grande questão é as reações que o paciente pode ter. Quais são as reações? Vamos lá. Primeira questão, primeiro quesito de reações. Se a pessoa tem um problema crônico, ou seja, problemas crônicos. O que são problemas crônicos? São problemas que já estão instalados há muito tempo, ou que estão começando agora, mas que não têm cura, certo? Então, esses problemas crônicos, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque uma vez que a doença já está instalada, então a pessoa já tem um problema. Vamos supor a fibromialgia, ela tem um problema. Então, problemas crônicos, ela tem 2 fases. A fase aguda e a fase branda. Certo? Então, fase aguda e fase branda. Na fase aguda, existe a crise. Então, sempre quando a pessoa tem uma crise, quando a pessoa está com muita dor, com muita inflamação, com o problema está ali vivo, né, na pessoa, a pessoa está sofrendo mesmo muito com aquilo, a gente diz que a pessoa está na fase aguda. Quando a pessoa sente dores leves, dores mais brandas, dores contínuas, mas não fortes, enfim, a pessoa está na fase branda da doença, certo? Só que o nosso corpo ele tem um detalhe muito importante, há algo muito importante em relação à adaptação do nosso organismo. Deixa eu explicar. Vou apagar aqui. Quando o nosso organismo, quando a gente tem um problema, qualquer doença, qualquer fator patogênico tem relação com doença, certo? Então, qualquer fator patogênico, aqui vamos dizer que aqui é a extensão do nosso corpo, certo? Pode ser pela pele, pode ser pela boca, pode ser por qualquer lugar. E alguma coisa tenta invadir o nosso corpo, alguma coisa que não é do nosso corpo e tenta invadir, a gente chama isso de agente patogênico. Que
pode ser um vírus, uma bactéria, ou simplesmente uma pancada, qualquer coisa que venha invadir o corpo, que o corpo entenda como não sendo dele, é algo patogênico, é um agente patogênico, tá certo? Então o que é que acontece? Quando aquilo entra no nosso corpo, ele tenta invadir o nosso corpo, vai batendo aqui, vai tentando invadir, ou seja, por qualquer caminho, certo? Aqui é só uma suposição. Quando existe essa possibilidade aqui, o que é que acontece? As substâncias, o corpo, nosso sistema nervoso, nosso sistema de defesa, ele começa a mandar substâncias para aqui, certo? Os macrófagos, micrófagos, enfim, leucócitos, tudo que vai fazer com que combata os problemas que estão tentando entrar no nosso corpo. Então, o que é que acontece? Quando algo é novo, é um agente patogênico externo, algo que está entrando no seu corpo, esse sistema de defesa é acionado, certo? E ele é acionado para ou ele combater logo o problema daqui, ou para reparar aqui, se for o caso de uma lesão, por exemplo, enfim. Então, o seu corpo ele se adapta muito bem a isso. Mas, digamos que já existe uma doença instalada, eu não estou dizendo que a fibromialgia, por exemplo, é um problema que foi ocasionado por um vírus, tá certo? Não entende como isso. Mas digamos que a fibromialgia está no corpo, ela se instalou, vamos lá, não tem nada a ver isso aqui com fibromialgia, mas é só para jogar, certo? Digamos que isso aqui é a fibromialgia. A pessoa tem fibromialgia, já passou da barreira aqui, já está no corpo, está instalado, o seu sistema de defesa não conseguiu, apesar de ter tentado, ele não conseguiu reverter a situação. Então a pessoa tem fibromialgia, certo? Se a pessoa tem fibromialgia ou qualquer outro problema crônico, o que é que acontece? O sistema de defesa, ele vai ficar calmo, ele vai estar calminho aqui, porque ele já tentou, ele não vai ficar gastando energia com essa situação aqui, que não lhe matou, é assim mesmo que o corpo entende, né? Não lhe matou e permanece lá tranquilo, permanece no seu corpo. Então ele vai ficar tranquilo. Só que, quando isso aqui, por alguma situação, ele entra aqui em vigor, quando essa doença aqui entra na fase aguda, aí o sistema de defesa todo ele volta para cá para tentar reparar, certo? O problema. Então, é basicamente assim. Problemas crônicos, quando está na fase branda, né? O sistema de defesa aqui combateu, né? Perdão, a agudização, né? A inflamação, por qualquer motivo que tenha sido, ele vai lá e deixa o problema tranquilo. Ele não consegue expulsar do corpo, certo? Não consegue expulsar, reparar o problema, mas ele deixa lá a doença em sua fase branda. Então é basicamente isso que acontece, ok? E o que é que a auriculoterapia e a massagem auricular terapêutica vai fazer nesse processo? Quando vocês viram lá na aula de mecanismos de ação, quando nós massageamos uma região aqui, ou comprimimos os pontos, nós vamos sinalizar o nosso sistema nervoso, certo? Sistema nervoso central. Então, quando a gente sinaliza, a gente vai sinalizar essa doença branda, essa parte branda aqui, da fibromialgia, por exemplo, ela vai estar no corpo, certo? Por mais que o corpo não esteja combatendo ela vai estar e ela vai gerar aqui, sinais dolorosos, ou todos os sinais que vocês viram aí, as manifestações das doenças na orelha, certo? Então, ela vai gerar. E quando nós pressionarmos essas regiões, o que é que vai acontecer? De novo, o corpo vai mandar as substâncias aí, mesmo que ela não esteja na fase aguda. Só que o que é que acontece aí, nesse processo? E por que eu estou falando tudo isso aqui? Pode ser, isso é uma reação normal para algumas pessoas, pode ser que quando a doença está na fase branda, pode ser que quando a gente massagear aqui uma região específica, o problema que está lá crônico, ele entre na fase aguda, certo? Mas por que isso? Porque tecnicamente, biologicamente, fisiologicamente, o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema de defesa do organismo, ele só trata o problema quando ele está na fase aguda, certo? Então, é preciso, muitas vezes, que esse problema se manifeste
para que haja um reparo do problema. Só que o problema em questão vai ser dores leves, porque a pessoa sente a dorzinha da fase branda, certo? Tá tranquilo. Mas o que é que vai acontecer? Quando a gente fizer a massagem auricular, a gente vai, geralmente o corpo da pessoa, ele vai reagir e pode haver no segundo dia, primeiro, segundo e terceiro dia, até o terceiro dia, após o estímulo nesses pontos, pode haver uma agudização. Então esse é um cuidado muito grande que você deve ter, porque você vai fazer a massagem hoje e provavelmente, se você fizer de manhã, pode já aparecer à noite, pode aparecer no outro dia ou pode não aparecer, mas é bem provável que a pessoa entre na fase aguda do problema. Então a pessoa tenha uma crise. Pessoas que têm enxaqueca, fibromialgia, artrose, enfim, problemas crônicos em geral, pode haver uma agudização do problema e a pessoa vai ter uma crise. Então, vocês têm que estar sempre preparados para isso, para que quando você fizer a massagem, ou antes de fazer, você dizer, olha, você está na fase branda do seu problema, não está tendo crise. Se a pessoa não estiver tendo crise, você está na fase branda, então faz o seguinte, olha, eu vou fazer a massagem hoje, mas o seu corpo só vai tratar mesmo, vai tratar muito bem se ele inflamar, se entrar um pouquinho na crise. Só que, aí você vai falar, como a gente está fazendo a massagem auricular para melhorar, pode ser que ele entre na crise e você nem repare. Ou pode ser que ele entre na crise e você sinta dor nos próximos 2 dias. Se caso sentir dor, você já está sabendo, já toma seus remédios de quando você sente dor. Ou você volta para fazer a massagem auricular. Então, você fez hoje a massagem auricular, certo? Vamos dizer que a fase aguda entrou. Então, fez hoje, a pessoa sentiu dor. Você já avisou ela disse, olha, estou na crise, me deu uma crise danada. Ótimo, isso é um bom sinal, é um bom prognóstico. Significa que se a pessoa entrou na crise, vai dar, o tratamento vai ocorrer de uma forma legal, certo? Porque o seu corpo reagiu bem ao tratamento de massagem auricular. Então, entrou na crise, o paciente volta até você e você faz uma nova sessão. E isso no primeiro, segundo e terceiro dia, certo? Ou você manda ele fazer a automassagem. Ensina essa pessoa a fazer a automassagem. Por quê? Porque no primeiro dia nós fizemos isso e desencadeou a crise. Quando desencadeia a crise, nós mandamos o sistema nervoso central trabalhar em cima do problema. Então o problema vai ser reparado, vai ser resolvido, certo? Então o que acontece? Mas isso pode demorar um pouco. Então se você fizer mais estímulos aqui, ó, no segundo e terceiro dia, ou mandar a pessoa fazer a automassagem, vai dar certo. Vai melhorar muito isso aqui e aí o nível de dor dessa pessoa, digamos que o nível de dor na escala de Borg, antes de você fazer o seu tratamento, né, começar a fazer, você perguntou, qual é o seu nível de dor? A pessoa disse 9, certo? Está em 9, não é 10, é suportável. De 0 a 10, né? De 0 a 10, o nível de dor dessa pessoa foi 9. Ok, está em 9. Então, você fez a massagem auricular e a pessoa entrou na crise e ela está no nível 10 de dor, ou seja, está na crise, está horrível a dor. E o que é que vai acontecer? Se você continuar fazendo, esse 9 aqui vai cair muito provavelmente para 5, para 4, pode chegar até a 0, mas é muito difícil, certo? Então, é mais ou menos isso aí que vai acontecer. E quando você faz a primeira sessão, existe uma agudização, porque o corpo vai entender que existe um problema e tudo vai acontecer para que exista uma agudização, mas se houver a agudização da doença, vai haver o tratamento mais forte, mais eficaz. Ah, Danilo, se não entrar na fase aguda, o que é que vai acontecer? Se não entrar, não tem problema. Significa mais ou menos que a pessoa não vai reagir tão bem, presta atenção, não é que não vai reagir. Não vai reagir tão bem a um tratamento de auriculoterapia, a um tratamento de massagem auricular, certo? Então, é basicamente isso. Mas que funciona muito bem? Funciona. Então, esse é o primeiro quesito que você tem que ter bastante cuidado, certo? Vamos lá. Outra situação aqui que é muito importante você saber
que pode sim haver inchaços na orelha, certo? Inchaços. Bom, o que são inchaços, né? Os inchaços, eles vão ser reações normais porque você comprimiu. Muito cuidado para você não apertar a orelha demais, certo? Se você apertar a orelha demais, você pode até romper algum vasinho, alguma coisa. Então, a massagem ela tem que ser uma massagem legal, que você não bote tanta força, tá certo? Não precisa botar tanta força, ok? Então, pode haver inchaços? Pode. Nesse caso, quando houver inchaço, você vai observar o quê? Você vai observar se ele foi um inchaço normal e a coloração ficou normal, certo? Você vai observar se ficou inchado e vermelho. E se ficou inchado e roxo, né? Púrpura. Bom, se inchou e ficou normal, aguarda um tempinho para ver, passa uns 2, 3 dias sem fazer a massagem para ver o que foi, se ele volta ao normal mesmo, certo? Sem inchaço. Se foi vermelha, significa que está tendo uma reação ali, tá bom? Você também aguarda, então significa que está tendo uma reação. E roxo é sinal de que pode ter havido realmente uma lesão no sentido de vaso capilar, certo? E aí tem que ter essa situação aqui, você tem que ter mais cuidado. Vai ser muito difícil acontecer isso aqui. Você tem que ter muito cuidado para fazer a massagem auricular, não fazer muito forte, enfim, não ficar pressionando demais e orientar o paciente, caso você ensine a ele a automassagem, orientar para que o paciente não fique apertando muito forte, porque as pessoas acham que quanto mais apertar, maior vai ser o resultado, e não é isso, tá certo? Você precisa dar o estímulo, então necessariamente você não precisa apertar muito forte para ter resultado. Deu estímulo, funcionou, tá bom? Então muito cuidado com essas 3 situações aqui, ok? Mas são muito raras de acontecer, mas são possíveis. Aí você vai olhar o quê? Onde é o inchaço, né? Às vezes o inchaço ele vai ser nas regiões que a pessoa tem a patologia, ok? Então, quase sempre vai ser na região que vai ter a patologia. E muitas vezes você vai olhar aí, ó, algumas regiões elas vão se manifestar depois de você fazer a massagem. E isso vai servir até para o seu diagnóstico, para você continuar o tratamento. Certo? Então é basicamente isso, tá bom? Então, muito cuidado com esse inchaço aí, tá bom? É algo que pode deixar as pessoas um pouco assustadas. Então você sempre tem que dizer ao paciente que pode acontecer isso daí. Outra coisa que sempre vai acontecer é a vermelhidão e queimação, né? Aqui são as duas mais comuns, tá certo? Vermelhidão e queimação. Isso nada mais é do que o sistema funcionando. Você fez o estímulo e vai ter essas reações sim, certo? Se queimar, é sinal de que está tendo um muito bom resultado, que o prognóstico é muito bom. Se ficar só vermelho, está sendo bom também. Ah, se não acontecer nada, não tem problema. Vai funcionar? Vai. Pode ser que essa pessoa reaja menos, pode ser que os problemas eles se manifestem, que demorem um pouco mais para ser tratados, mas enfim, a auriculoterapia vai funcionar para todo mundo, tá certo? A massagem auricular também. Então, basicamente é isso. Algumas pessoas vão reagir melhor, outras não. Algumas pessoas vão acreditar no tratamento, outras não. Quase sempre, quando a pessoa não acredita no tratamento, seja ele o que for, as coisas tendem a não dar muito bem, tá certo? Mas, enfim, é basicamente isso. Outra situação, tem que ter cuidado, não só cuidado, mas você tem que saber. Quando a orelha ela é deformada, então uma orelha deformada, lutadores de jiu-jitsu, lutadores de karatê nem tanto, lutadores em geral ou pessoas que já tiveram lesões. Se a pessoa tem um problema na orelha, tenta não fazer massagem na sua orelha, certo? Então, corta a massagem
na orelha. Se a pessoa tiver alguma coisa ferida, coisa desse tipo. Se a pessoa tem a orelha deformada, tá lá inchada, cheio de cicatriz por conta de luta, essas coisas, o estímulo vai ser muito menor, mas ainda vai funcionar. Então pode fazer nessas pessoas? Pode. Danilo, mas as regiões mudaram, os pontos mudaram? Pode mudar sim, tá certo? Ou podem mudar, ou podem ficar mais fundos, enfim, mas ainda estão lá, certo? Se estão lá, significa que vai dar certo sim, mas enfim, pode ser que o estímulo seja muito fraco para que ocorra tratamentos. Talvez essa pessoa aqui que tem a orelha deformada, ela tenha que ter um tratamento, fazer um outro tipo de tratamento, tá bom? Então, basicamente isso. E por último aqui agora, algo que você sempre precisa saber também, diferenciar, né, um paciente do outro. Você precisa saber o diagnóstico certinho, saber ter uma ideia do que vai acontecer com o paciente. Isso você só consegue na prática clínica. Tenha sempre em mente que as coisas de que existe uma evolução do tratamento, certo? Sempre vai existir. A pessoa não vai ficar boa na primeira sessão. Danilo, mas quantas sessões eu vou fazer? Vai depender muito de cada paciente, vai depender muito de cada problema. Vão ter pacientes que você vai atender a vida toda, porque tem problemas crônicos, então ele vai lá uma vez por semana para fazer o tratamento, enfim. Então vão ter essas questões aí, essas situações em que você sempre tem que saber como lidar com cada paciente. E isso você só vai conseguir praticando, isso você vai conseguir no dia a dia, dependendo dos problemas que vêm até você, dos problemas que vêm aí, chegam até seu consultório, que chegam até que você atende aí o home care, depende muito das pessoas, tá certo? De como é que funciona esse processo aí de cada um, individualmente, né? Então é isso, gente, essa aula termina por aqui. Foram algumas condições que você precisa saber para que você já tenha cuidado, sempre avisa ao paciente. Outras coisinhas pequenas, simples, podem acontecer, como tontura, a pessoa ficar um pouco sonolenta, enfim, a pessoa perder o horário de trabalho. Então sempre fala isso, certo? A acupuntura em si, né, geral, tudo que a gente faz de manipulação do paciente, tudo que a gente faz para que o sistema nervoso ele vá atuar, gasta energia, né? Então, se há gasto energético, pode ser que deixe a pessoa sonolenta, pode ser que deixe a pessoa um pouco mais lerda, um pouquinho aí no início do tratamento, certo? Depois o corpo vai se adaptando. E sempre lembrar do quesito adaptação. O corpo da pessoa sempre se adapta. Então, segue lá certinho aí, como é falado nas aulas, como vai ser falado na próxima aula também. Segue certinho o tempo, né, de descanso. Não adianta querer fazer todo dia. O paciente também tem que estar ciente de que não pode fazer todo dia, numa sequência, porque se o corpo se adaptar, se o corpo se acostumar com a massagem auricular, a massagem vai parar de fazer efeito, literalmente, certo? Porque o corpo se adaptou, ele não vai aceitar mais aquele tipo de situação, aquele tipo de estímulo. No mais, na próxima aula aí você vai aprender agora mesmo, de fato, é o que todo mundo está esperando, as técnicas de massagem, e eu acredito que vai adorar, você vai amar, certo? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!